todos e todas, alunos e alunas e quem estiver nos assistindo. Meu nome é Juliano, sou professor do Colégio Nós, professor de Português, Literatura e Redação. Estou aqui com a minha grande amiga, a professora Hélida, no âmbito desse projeto tão importante, tão especial e tão querido por nós, que é o Projeto Inspirar. Então a gente está aqui para trocar uma ideia, para bater um papo, e olha que sorte, nós vamos bater um papo e dividir esse papo com vocês, para falar sobre o que é essa busca pela felicidade, como alcançar a felicidade, tão importante em momentos tão complicados como os atuais, né? E por meio da leitura, por meio da literatura, por meio do livro, como isso é possível, como isso pode ser importante e benéfico para a gente. Eu e Juliana pensamos o que a gente poderia falar em relação a encontrar a felicidade, né? Que maneira pra gente, ou o que seria encontrar a felicidade pra gente, né? E é óbvio que pra gente, eu acredito que a gente compartilha desse mesmo sentimento, que é exatamente encontrar a felicidade através da literatura. Isso, eu acho que é importante, Hélida, a gente também sempre lembrar que por nós sermos professores, talvez seja mais fácil a gente se convencer, né, de que a leitura é uma porta para ser feliz. E talvez vocês ainda não estejam enxergando isso, né? Ou reconhecendo o valor disso. E o nosso objetivo aqui é esse. Tanto quanto a gente faz em sala, ali no dia a dia, né? Seja no presencial, no modelo presencial, seja no modelo remoto. O que a gente quer aqui é mostrar para vocês como os livros são um verdadeiro tesouro, né? E para a gente dá tanto valor a esse objeto, né? E não é só um valor por ser um objeto material, é o que ele representa para a gente, o que ele traz para a gente. E como a gente se diverte também, né, Juliana? Através dessas referências literárias, das histórias que nós temos e já lemos assim, em vários momentos da nossa vida, de alguns autores. Como que essas narrativas, elas perpassam a nossa vida, a nossa realidade, o nosso cotidiano, e como que a gente faz disso algo que nos inspira, algo que nos transforma a cada dia. Com certeza. Eu sempre me pego pensando em como que num objeto de dimensões tão limitadas a gente pode ser transportado para mundos e conhecer outras realidades, conhecer outras pessoas, fazer amigos, fazer inimigos, se emocionar, chorar, rir, ter raiva, né? Ficar alegre. Então, o que a gente tem aqui é título de ilustração, né? Algumas obras, alguns livros que representam algo para a gente, nos fez feliz ou ainda nos faz, né? Feliz em muitos momentos. Então, a gente quer, nesse bate-papo, dividir um pouco disso com vocês. O que seria essa felicidade, né? Muitos poderiam dizer que felicidade seria, de repente, ter algo material, algo mais concreto, que o dinheiro, de repente, compre e traga esse prazer momentâneo, né? De repente, e pra gente, não sei, mas pra mim, né, essa felicidade está justamente no que o Juliano acabou de dizer, assim, nesse transporte, nesse meu, vamos dizer assim, nesse algo transformador que essa leitura pode trazer para mim, né? Assim, para onde me leva essa leitura? É um alimento para a gente, né, Hélida? Alimenta a nossa alma, alimenta nosso dia a dia, alimenta nossos sonhos, alimenta nossas esperanças. O que há de beleza na literatura, né? O que há de belo ali que seja transformador para você, né? E é como o Juliano colocou, talvez vocês ainda não tenham alcançado essa felicidade, esse prazer que a literatura traz, essa alegria, essa completude, né, que chega assim, que te toma, que te desafia, que te transforma, mas é algo que se constrói. Sim, né? Na idade de vocês, dificilmente a gente também enxergava esse valor, né? Ou não imaginava como poderíamos ser pessoas mais felizes com um livro, por meio de um livro. Havia outros caminhos, né, pra gente se enxergar como pessoas mais felizes. Era algo que a gente, no início, assim, que nós olhávamos e estava associado a algumas simbologias, de repente, referências extracontextuais, né, fora daquele contexto, que não necessariamente na literatura, né? A gente poderia associar a felicidade de estar perto de um livro ou de que alguém fosse referência para você, mas a história em si, talvez nessa idade não trouxesse uma alegria, assim, ou seja, esse processo foi uma construção,
né? Foi aos poucos, a gente foi encontrando esse prazer transformador, essa felicidade que realmente o livro pode nos trazer. E que incentiva e que transforma, a gente pode aqui, né, ficar horas e dias falando de tudo de bom que a leitura, a literatura, o prazer estético, o prazer do livro pode contribuir para a nossa vida, para a nossa história. Bom, Hélida, eu trouxe Drummond, né? Inclusive, o conto que eu trouxe aqui é um conto que aparece frequentemente nas avaliações que eu monto. Alguns de vocês com certeza vão reconhecer esse conto em algum momento. Hélida trouxe o Rubem Alves. Eu achei muito curioso, porque eu e Juliana, a gente conversou sobre esse vídeo, né? O que a gente poderia trazer e pensar. E aí, quando o Juliano falou, eu trouxe esse conto de Drummond, e olha como as coisas se intercalam, né? Como a gente dialoga. Eu falei assim, gente, é esse conto, eu me encontro nesse conto, né? Eu me sinto esse Paulo, enfim, que a gente vai ler aqui para vocês. Isso, né? é um conto curto, então acredito que vocês conseguirão acompanhar, tá? Ainda mais, repito, porque é um conto que vocês já conhecem, né? Vocês já tiveram acesso a esse conto. Bom, o conto se chama A Incapacidade de Ser Verdadeiro. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo. E ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não ficou só sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Ciaiopedia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Este menino é mesmo um caso de poesia. E aí, gente, não tem nem o que dizer, né? Ser um caso de poesia. Pega, assim, né? Tá? A gente se enxerga nesse caso de poesia em que o menino se vê em uma situação que ele constrói uma outra realidade. Com certeza. E a gente não pode negar do quanto ele é ou parece ser feliz com as histórias que ele conta, não é? Com essas realidades que ele concretiza, que ele apresenta e que diante dos olhos dos outros não faz o menor sentido, né? Ou é uma piração, Sim. tá? Mas por que não pirar, né? Por que não pirar? Por que a gente deve ser impedido de pirar e querer acreditar que todas as borboletas da Terra passaram por algum lugar, que um pedaço da Lua caiu? Então isso é de uma singeleza tão bonita. A gente sabe que num mundo fora da ficção isso não tem espaço, claro, mas dentro da gente encontra. Criar essa realidade. Sim. Não precisa ser necessariamente através daquela linguagem. A literatura ela te possibilita a várias outras visões acerca daquilo que está escrito, né? Então talvez para um seja borboletas na barriga, né? Para outros, de repente, a lua é um pedaço de queijo, para outros tem outro significado. A literatura ela te possibilita essas várias percepções e sensações que você pode vir a ter acerca das palavras ou pelas palavras, né? E o Paulo aqui, né, gente, ele é diagnosticado como um caso de poesia. Então, né, se alguém esperava ao final do conto encontrar algum diagnóstico negativo, né? Pelo contrário, ele foi diagnosticado como um caso de poesia, né? E não há nada a ser feito, nem nada a ser preciso. Para o Paulo, né? Sim. E é interessante porque, assim, a gente trouxe alguns livros que, de alguma maneira, que nos trouxeram essa felicidade, né? Eu trouxe até Rubem Alves, assim, porque ele fala nesse livro em que ele é um céu numa flor silvestre, a beleza em todas as coisas, assim, como que você pode encontrar a beleza em todas as coisas? São vários contos, né, que ele vai para ele mostrando, assim, onde que ele pode encontrar a beleza, mas ele fala sobre essa questão de que existem livros, né, que pode nos dar um prazer momentâneo, assim como tudo na vida, né? Então a gente pode relacionar até mesmo os livros ou algumas literaturas. Existem algumas que te pegam de fato, né, que você tem uma afinidade, existem outras que não. E as que te pegam de fato, né, o Rubem Alves ele fala nesse livro que são
são livros que realmente vão te trazer aquela felicidade, aquela alegria, e que vai fazer com que você busque aquela sensação mais de uma vez, que você vá a esse livro, né, que você retome aquela leitura para você sentir outra vez aquela sensação. Ou seja, é um prazer, é uma alegria no sangue, né, que vai além. E o interessante é que, assim, de alguma forma essas histórias, né, esses prazeres que a literatura traz pra gente é algo que vai se transformando, vai virando uma outra linguagem, né, vai sendo mostrado de outra forma, mas que no fim ela traz pra gente esse olhar que a gente passa a ter, de um olhar assim em busca da transformação, né, de ver tudo diferente de uma certa forma. De nos tornarmos casos de poesia. Exatamente. E em 100 Anos de Solidão, assim, é um livro que me chama a atenção porque ele falou sobre as borboletas, no caso de Paulo, né, assim, que me trouxe muita reflexão, assim, um pensamento assim que, nossa, muitos devaneios e muita alegria, e foi desafiador, por exemplo, pensar em um trechinho quando a Rebeca, uma protagonista, uma personagem, ela fala da sensação que teve em sentir o amor. E aí, quando ela retrata isso, ela fala que ela sentiu borboletas amarelas, né? Ela viu borboletas amarelas. Então, essa sensação é uma sensação, por exemplo, de você deslumbrar diante da literatura, né? Como que você pode enxergar isso? Isso te tira do seu cotidiano, isso te tira do seu plano, né, de vida, naquele plano linear de seguir uma vida rotineira. Né? A literatura ela pode te trazer isso. Né? Bom, acho que como pequenas pílulas, a gente, enquanto professores, a gente tem tentado trazer para vocês essas doses de história, essas doses de poesia, seja na aula, seja num teste, seja numa prova, né? Percebam que aquilo não está ali, aquilo passa por um processo de seleção, a gente escolhe, né? A gente fica com tanto carinho, poxa, esse texto aqui vai me atender quanto à matéria, mas ele tem algo a mais. Se vocês, né, talvez prestassem um pouco mais de atenção no porquê da escolha daqueles textos, vocês entenderiam o que é isso que a gente quer dividir com vocês, né? Essa felicidade que a gente enxerga, essa felicidade que a gente reconhece, nosso objetivo é fazer com que vocês reconheçam, enxerguem, entendam, sintam isso também. Nós já vamos transformar em caso de poesia. Eu e Juliano, né, assim, dando aula, de alguma forma a gente expressa esse amor e esse prazer que a gente sente, né, em alguns textos, em algumas questões, né. Eu e Juliano, acho que a gente já se pegou assim, nossa, que beleza essa questão. Ou, nossa, esse texto, como me arrepia, né. Então, ou seja, acho que vocês também sentem, né, esse prazer que a gente tem em estar o tempo inteiro convivendo com a literatura, com a linguagem, o que isso possibilita na nossa vida, né? E trabalhar com isso é algo que é de uma felicidade transformadora, né? Sim, com certeza. E que nos incentiva, né? A gente está sempre tentando pensar também no que a gente pode fazer de diferente, né? E é um prazer para a gente pensar nisso, do como a gente pode fazer diferente, o que a gente pode trazer agora. E, na verdade, isso não cai no nosso colo do nada, a gente busca isso, né? Então, quando a gente busca os livros, quando a gente busca a literatura, quando a gente quer capturar esse monstro que é a literatura, é justamente para nos sentirmos vivos, né? Para a gente poder sair daquele esquema de máquina do dia a dia e sentir algo, ter prazer e enxergar as coisas de outro modo. E eu acredito que vocês também seriam muito felizes se fizessem isso. É muito interessante, tem um trecho, Ju, nesse conto, né, do Rubem Alves, dos livros que dão alegria. E ele fala porque antes Rubem Alves ele era também terapeuta, né? E ele fala que muitas pacientes chegavam, procuravam e perguntavam e colocavam, né, para ele o que eles buscavam. E as pessoas diziam, né, quero alegria. E aí ele ficava refletindo sobre isso. E aí tem um trecho que ele fala que é bem interessante. A alegria é a oração universal de todos os seres. Há receitas para os prazeres, mas não há receitas para a alegria, né? Então ele continua. Assim, o que posso fazer é simplesmente falar aos meus amigos sobre coisas que me dão alegria, na esperança de que se dão alegria para mim,
pode ser que dê alegria para eles. Eu acho que é isso que um pouco eu e Juliana a gente faz diariamente, assim, em relação a vocês, né? Eu acho que, assim, a literatura, ela nos traz tanta alegria que a gente acredita que, de uma certa forma, a gente possa passar isso para vocês também. Sim. E a gente espera que isso seja alcançado por vocês, que vocês consigam encontrar essa felicidade que pra gente é tão inspiradora, né? Sim. Nos transformou tanto e a gente acredita que ainda vai transformar, assim, porque somos, né? Estamos em evolução, né? Um pouco para vocês disso também. Com né? certeza. E a gente também nunca esquece que tudo não passa de uma grande ilusão, né? Da ficção. A gente sabe que é uma mentira, mas é uma mentira que nos faz bem, né? Eu já me peguei por várias vezes me apaixonando por personagens, né? E ao fim do livro, não querendo aceitar que aquele livro, né, tinha acabado e concretizar na minha vida aquele personagem, aquela personagem, me deixar ser enganado, né? A gente vive num momento de tanta busca pela verdade, né? Isso é verdade, isso não é verdade, isso é mentira, e nem tudo é tão binário assim, é verdadeiro ou é falso. Por que não deixar se entregar? Por que não nos permitirmos? Eu olho o Dom Quixote aqui, né? Que tinha como razão o se enganar, né? A ilusão, as fantasias, aquilo que ele acreditava. Então, por que não ser um pouco Dom Quixote também, né? Que foi a sua maneira feliz. Então, Sim. por que não nos tornarmos pessoas felizes também? Por meio desses objetos tão simbólicos para a gente, tão representativos. O nosso objetivo é, nesse bate-papo, dividir isso com vocês, estimular vocês a serem felizes por meio da literatura. É isso. Tá bom? Acho que foi o que a gente tentou fazer minimamente também nesse pequeno vídeo aqui, né? Nessa pequena conversa. Tentar falar um pouquinho de como a gente encontra a felicidade nos livros, na leitura, né? E como que a gente pode passar um pouco dessa experiência para vocês. Isso, e estamos abertos e sempre dispostos a ajudá-los a embarcar nessas histórias, nessas aventuras com a gente, tá? Porque quanto mais pessoas fazendo isso, melhor para todo mundo. E vamos nos tornarmos e sermos cada vez mais felizes. É isso. Grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.